E aí, já ouviram essa música? Ela é muito antiga. Deixa eu até olhar aqui a data. Eu escutava quando eu era criança. Ela é de 95, né? Ela é, na verdade, eu sou de 97 e eu escutava quando eu era criança, que já era uma música não da minha época, né? Mas o Gabriel Pensador é um músico, ele, assim, ele lançou uma música, algumas músicas recentemente, mas ele saiu assim da indústria, ele tem muitas músicas e discos, ele já foi um dos maiores, assim, em termos, ele estourou, fez muito sucesso no Brasil. E o nome dele, Gabriel Pensador, porque todas as músicas dele são de críticas sociais. Então, esse estaria no eixo de educação para a gente pensar a educação, mas ele critica o comportamento, enfim, e o pensador porque ele fazia as pessoas pensarem e ele fez muito sucesso. Em termos equivalentes, hoje ele seria tipo uma Ana Castela, sabe? Em termos de popularidade entre os jovens, enfim. E quando a gente escuta as músicas do Gabriel Pensador, é, é um rap, né? Um estilo mais da cultura periférica, e você realmente vai se identificando com as letras, como a Aline colocou, e ao mesmo tempo você vai refletindo, é verdade, assim, porque o que é a educação hoje? O que é a escola, se não é só decorar informação? Por exemplo, que é crítica relacionada ao sistema educacional do nosso país, porque vocês aprendem coisas que, né, fica sempre aquela, aonde que eu vou usar isso? Se vocês se questionam onde vocês vão usar esses conhecimentos, é porque não é uma falta de desrespeito, é porque talvez está faltando uma ponte ali, né, de explicar para que serve aprender aquilo. Para que serve aprender Bhaskara, para que serve aprender filósofo, onde você vai usar isso na vida, que às vezes fica sem uma explicação concreta, porque vocês vão à escola e estudam tantas coisas. Não, nada mudou, na verdade piorou. Que é só decorar, né? Por exemplo, redação hoje a galera decora modelo pronto. E eu, assim, eu fico. Que é, na verdade, uma nova forma de falha educacional. Imagina, você só decorar uma coisa, você nem sabe para que vai usar aquilo e reproduz e depois vai para o mercado de trabalho, vai para a vida, não sabe o que você fez na escola, para que serve o conteúdo. Então, na verdade, a gente se identifica muito com a letra. Como que seria ou como que a gente poderia mudar a educação no país? São propostas. Nós estudamos errado, que o nome da música é Estudo Errado. Como que seria um ensino, um estudo inovador, uma educação que fizesse sentido no Brasil? Imagina se cai algo relacionado à educação no país. Em termos de educação, a única vez que caiu no Enem, o eixo temático mais, né, o tema mais próximo dentro de educação, foi a educação dos surdos no Brasil. Então, como incluir os surdos na educação? Fora isso, nunca caiu nada. Mas nós sabemos que educação é dos grandes problemas do Brasil em relação ao estudo, aos professores, à estrutura. Nada mudou desde 95. Então é problemático. Em relação ao nosso conteúdo, semana passada nós vimos manual do Enem, critérios de correção, já vimos toda a estrutura dos parágrafos, né? Introdução, argumento 1, argumento 2, conclusão, como que a redação é corrigida. Tem alguma dúvida? Como que tá para vocês o conteúdo? Estão conseguindo fazer redação? Não? Vou entender que tá tranquilo, hein?
Hoje nós veremos coesão, que é a ligação das ideias dentro do parágrafo. O que acontece muitas vezes? Você tem uma ideia, né? Você montou o seu projeto, você sabe o que você vai desenvolver no parágrafo, e aí na hora de escrever você não consegue. Você não sabe qual palavra usar para conectar uma ideia à outra. Por exemplo, eu quero falar que isso aqui é causa. Que palavra que eu uso? Como que eu começo o texto? Qual palavra que eu coloco primeiro? O que eu coloco em cada parágrafo para ligar um período ao outro? Então, essa dúvida de qual palavra usar é chamada de coesão. Coesão é a ligação entre os parágrafos, ligação entre as ideias, como se fosse uma articulação. Por exemplo, nós, no nosso corpo, nós precisamos ter articulações para a gente conseguir movimentar, para a gente conseguir andar. Não dá para ser só osso no osso, porque senão não tem movimento nenhum. A mesma coisa o texto. Então, eu vou passar para vocês os elementos coesivos e uma tarefa de coesão e coerência, que eu mandei lá no grupo. A tarefa é o principal, hoje. Então, aqui, coloquei os elementos coesivos por parágrafos e por ideias. Então, por exemplo, começar o parágrafo de argumento 1. Vocês podem começar com em primeiro lugar, sob esse viés, mormente, que são as palavrinhas, elemento coesivo, que vai pontuar na C4 de coesão e coerência. Então, se você não usar, você vai perder 40 pontos no mínimo. Quantas palavrinhas você tem que colocar por parágrafo? Mais ou menos 4. Então, se você já começa com uma palavra no seu parágrafo, vai faltar 3. Onde que você vai colocar esses elementos coesivos? Depois que você coloca um ponto final, depois de uma vírgula, para ligar um período ao outro. Então, nesses momentos você usa os elementos coesivos. Então, argumento 1, argumento 2, com adição de 10, então ademais, outro sim. Se você quiser fazer oposição, então, por exemplo, você fala assim, a Constituição prevê que todo brasileiro deveria ter acesso à educação. Aí você vai discordar. Então, você vai fazer uma oposição. No entanto, na prática, isso não acontece. Porém, na prática, isso não acontece. Às vezes, nós temos o mas, que também serve de oposição. O mas sem o i. Então, por exemplo, se eu digo para uma pessoa assim, eu gosto de você. Eita. Mas quero terminar. Ou eu quero terminar. Mas gosto de você. Então, nós temos duas sentenças. As duas são iguais. Uma pessoa que diz eu gosto de você, mas quero terminar, tá querendo dizer a mesma coisa que eu quero terminar, mas gosto de você? Quer dizer a mesma coisa? Uma dica. Em um dos casos, a pessoa vai terminar. E em outro caso, a pessoa não vai terminar. Qual seria a frase que a pessoa usa para dizer que ela vai terminar? Eu gosto de você, mas quero terminar. Ou eu quero terminar, mas gosto de você. Esse é o que a pessoa vai terminar? Uhum.
a pessoa vai terminar o relacionamento nesse. Por quê? Tudo que vem depois do mas é o que importa, é o que a pessoa quer dizer. O que vem antes do mas não tem importância. Então, se a pessoa diz pra você, eu gosto de você, mas eu quero terminar. Não interessa. O eu gosto de você não interessa na frase. Agora, quando ela diz eu quero terminar, mas eu gosto de você, o que tem antes do mas não importa. Então, ela quer terminar, mas ela não vai, porque o mais importante é que ela gosta da pessoa. Então, isso, a língua portuguesa, vocês podem levar para a vida. Em qualquer diálogo que a pessoa começa a falar, e ela fala mas, esquece tudo que ela falou, aí você presta atenção. Porque o que ela quer falar, ela vai falar depois do mas. O que ela falou antes foi só para encher linguiça, foi só para apaziguar. Então, isso é inconsciente, porque a gramática segue o funcionamento do nosso cérebro. Então, se vocês forem usar oposição na redação, significa que você vai citar uma informação e você vai discordar dela. Então, você pode falar, por exemplo, no livro tal mostra uma sociedade perfeita. No entanto, o Brasil apresenta inúmeros problemas. Ou, por exemplo, citar a lei. A Lei Maria da Penha protege as mulheres de violência, mas na prática não. Então, o que importa mais? O fato de, na prática, a lei não funcionar. Então, vocês vão usar aqui oposição quando quiser, digamos, discordar da ideia anterior. Gente, o cachorrinho, ele tá discordando. É o mas dele, latindo. Vocês escutaram? Eu tô aqui falando assim, o mas pra discordância e tal, o cachorrinho na rua virou um... E olha que eu moro em prédio, a altura que esse cachorrinho tá gritando. Gritando não, latindo, né? Altíssimo, porque ele tá na rua e eu acho que ele nem tá muito perto daqui, da sacada do quarto. Então, nós temos depois a explicação. Então, quando você quer explicar uma ideia, fazer uma ressalva, a gente usa muito isso quando quer ressaltar uma informação. Então, por exemplo, quando você começa a contar uma fofoca, aí você fala assim, fulano, sábado fui na festa, assim, tava bonita, inclusive vi fulano lá. O inclusive quer dizer, vale mencionar que o seu crush estava lá, na festa. Ou convém explicar que me arrumei toda, saí perfumada. Então, é um esclarecimento, um adendo que você faz dentro de uma argumentação. Então, por exemplo, você está falando de racismo. Aí você vai fazer um esclarecimento. Convém explicar que o racismo é o ato de preconceito em relação à raça. Vale dizer que o racismo acontece diariamente no Brasil. Então, você vai esclarecer uma ideia, esclarecer um pensamento, esclarecer um filme. Vocês podem fazer combos de elemento coesivo. Então, imagina que vocês estão indo lá no BK, no Burger King, e você vai fazer um combo. Lanche, batata frita e coca. Porque você pode usar vários em sequência. Então, você pode usar, por exemplo, além disso, vale dizer, além disso, convém explicar. Então, você vai montando combo. Ai, mas isso é encher linguiça? Não. É coesão e coerência. Porque essas palavras te ajudam a colocar a ideia que você quer colocar. Por exemplo,
gosto de você, quero terminar. Essa frase sem o mas não tem sentido nenhum. Se você fala a frase sem usar elemento coesivo, você vai ser interditado num sanatório, porque a gente precisa de elemento coesivo para relacionar as frases. Então, por exemplo, a rua está molhada porque choveu. Porque é um elemento coesivo de causa. Porque choveu. A exemplificação vocês vão usar para citar um exemplo. Então, por exemplo, inclusive, tá vendo? Estou usando um elemento coesivo de exemplificação para citar o meu exemplo. Estou lá na minha redação. Estou falando de feminicídio, assassinato de mulheres. Aí eu lembro do caso da Eloá, que eu acho que eu já contei para vocês, da Eloá que foi assassinada. Aí o que eu faço? Feminicídio é por exemplo, vou montar o parágrafo todo, né? Vamos enfeitar. Vamos lá. Sob esse viés, vale dizer que o feminicídio no Brasil acontece muitas vezes impulsionado pela mídia. Ponto. Por exemplo, no caso Eloá, que foi assassinada ao vivo, foi assassinada pelo namorado ao vivo, enquanto estava sendo transmitido a situação de sequestro. Ou como ilustração ao caso da Eloá. Como se observa no caso da Eloá. Eu já falei da Eloá, né? Então, você cita um exemplo. Cai estupro, você cita um caso de estupro. Cai um caso de corrupção, você cita um caso de corrupção. Então, você cita um exemplo. Como que você cita? Colocando o elemento coesivo. A título de exemplo, para ilustrar, a mesma coisa vale para a série. Para ilustrar, em um episódio de Prison Break, mostra o sistema carcerário, mostra a violação dos direitos humanos, mostra corrupção, mostra o uso de drogas, o que você quiser falar, que tem ali naquela série. Então, você vai usar um elemento coesivo de exemplificação. A ênfase, quando você quiser dar um foco em uma informação específica. Então, por exemplo, certamente, é importante destacar, deve-se enfatizar. Então, por exemplo, você está falando de um problema geral, você está falando de educação no Brasil. A educação no Brasil é precária. É precária, cadê? Notadamente nas escolas públicas. Convém destacar que o problema é ampliado quando se observa as escolas públicas. Então, você pega um fato e especifica que uma região sofre mais, que um lugar sofre mais. Isso sempre dá para fazer no Enem. Por quê? No Enem sempre cai um problema social, que não atinge todo mundo da mesma forma. Então, o problema social que cai no Enem, tem algumas pessoas que não têm nem contato com o problema. Por quê? Porque é uma elite, porque são pessoas privilegiadas financeiramente, que às vezes nem veem o problema. Por exemplo, se cair falta de saneamento básico, praticamente metade do país não tem rede de esgoto em casa. Aí tem gente que, se cai esse tema, fala assim, nossa, todo mundo tem esgoto. Na verdade, não. Então, qualquer problema que cair, você pode sempre puxar para uma minoria que sofre mais. Geralmente, as pessoas com menor poder aquisitivo, que moram em áreas periféricas, ou, por exemplo, mulheres, negros, deficientes.
Então, tem o problema, mas o problema não atinge todos os brasileiros da mesma forma. Cada grupo sofre esse problema de um jeito ou às vezes nem sofre. Por exemplo, saneamento básico. Quem não tem problema de saneamento não sofre nada. Diferente, por exemplo, de mudança climática. O país está mais quente, o mundo está mais quente. Quem sofre mais o efeito da mudança climática? Quem não tem um ar-condicionado, quem não tem um ventilador, quem tem que trabalhar embaixo do sol o dia inteiro. Essas pessoas sofrem mais os efeitos das mudanças climáticas do que uma pessoa que tem ventilador, que tem ar-condicionado, trabalha no ar-condicionado, a escola tem ar-condicionado, chega em casa, liga o ar-condicionado, não tem que ficar no sol, entra no carro, liga o ar-condicionado. Então, qual o impacto realmente climático que essa pessoa sofre? Quase nenhum. Ela sabe que está mais quente, mas ela não sente na pele. Diferentemente de uma pessoa que tem, por exemplo, um ventilador na casa, ou às vezes nem tem, divide os quartos com mais irmãos, é quente. Então, tudo isso você pode usar no Enem para fazer ênfase. Caiu o problema, racismo. Quem sofre mais racismo? Pessoa baixa renda. Violência contra a mulher. Quem sofre mais a violência contra a mulher? Mulheres com menor poder aquisitivo. O menor poder aquisitivo é o termo correto para falar pobre. Pobre não é um bom termo para vocês usarem para si como adjetivo para caracterizar. O certo seria menor poder aquisitivo. Então, qualquer problema, tem um grupo que sofre mais com ele, aí você vai fazer essa ênfase. Causa e justificativa, quando você vai apresentar que uma coisa é causa de outra. Então, por exemplo, a causa da violência contra a mulher é o machismo, aí você coloca, por exemplo, a violência contra a mulher aumenta, pois o machismo se perpetua na sociedade, uma vez que haja visto, então você justifica, causa e consequência. Nós temos aqui, quando você coloca a consequência de alguma coisa, esses dois aqui vocês colocam geralmente na tese, para encaminhar a tese, ou para colocar o efeito de uma ação. Então, por exemplo, se vocês colocarem educação, a educação no Brasil ser ruim, aí vocês colocam assim, por conseguinte, isso provoca a evasão escolar, que é o abandono escolar. Porque se nós temos essa educação ruim, as pessoas não se identificam com a escola, com os conteúdos, elas vão sair da escola. Então, isso é uma consequência. A comparação, que a gente já viu, comparar fato histórico, comparar filme com a realidade, comparar regiões, situações, então você coloca analogamente, da mesma forma, do mesmo modo. Esse a gente viu bastante na contextualização. A retomada para a tese, no final da introdução, e a conclusão, para concluir o texto. A mais usada no Enem é portanto. Mas vocês podem usar essas outras também, em suma, em síntese, conclui-se que, diante do exposto, daria para concluir com qualquer uma dessas. Então, essas palavras vocês precisam, toda vez que for fazer uma redação, vocês têm que abrir essa tabelinha. Vocês não vão decorar assim de supetão. Com o tempo e com a prática, vocês vão decorar as palavras. E é forçado mesmo, é na hora de escrever, olhar e falar assim, onde que eu posso acrescentar uma palavra? Porque de forma genuína, no primeiro momento, vocês não conseguirão usar os elementos coesivos. Tipo, deixa eu colocar aqui. Não, você vai ter que olhar a tabela e falar assim, vou colocar. Aí sim.
Na parte do elemento coesivo, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Aí nós vamos para a parte mais legal, que é atividade. Não assustem. Tá por nível de dificuldade. Então, basicamente, a coesão é ligar uma ideia à outra, fazer com que o texto tenha sentido, né? Que a pessoa lê, ela consiga entender o que você está dizendo. Então, ser coerente, coeso, com início, meio e fim. E aqui, nessa primeira parte 1 de trechos avulsos, nós temos trechos, né? Orações, períodos. Período aqui, ó, tem um período, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 períodos. O ideal é que isso aqui caia para 5 períodos, 4 períodos. Como que vocês farão isso? Diminuir o número de períodos, colocando elemento coesivo. Tira o ponto final e coloca elemento coesivo. Então, por exemplo, ontem fui à escola, mas cheguei atrasado. Ele foi, mas chegou atrasado. Não faria sentido, por exemplo, ontem fui à escola, porque cheguei atrasado. Não, então a coerência e coesão, vocês precisam colocar uma palavra que consiga dar o sentido que a oração sozinha, que o período sozinho está dando. O professor não falou nada, depois teve aula, eu fiz um trabalho, aí fui para casa, meus pais estavam lá, eles falaram comigo, jantei e dormi. Então, eliminar o ponto final e colocar a coesão com o elemento coesivo. Esse é o mais fácil. No 2, vocês terão que criar uma notícia com esses fatos. Então, vai envolver um pouco mais de criatividade. Então, imagina que é uma notícia de jornal e você colocou essas informações em formato de parágrafo. Então, o que aconteceu? O carro bateu, era azul, tinha gente dentro, a polícia chegou, a rua estava parada, um homem correu, a ambulância demorou, as pessoas viram, a imprensa falou. Então, transformar isso em um parágrafo contando o que aconteceu. Imagina que vocês viram um acidente e tem que chegar em casa e contar o que aconteceu. Você não vai contar assim, o carro bateu, era azul. Vai falar, tinha um carro, havia um carro azul que bateu. Tá vendo? Com algumas pessoas dentro. Ponto. A polícia chegou, a rua já, né? A polícia chegou enquanto a rua estava parada. Então, você vai tornar isso uma história, uma notícia, usando conectivos. No exercício 3, nós temos a proposta de criar um conto curto. Então, tem alguns fatos, períodos aqui, vários períodos, só que eles não fazem muito sentido isolados. A ideia aqui é que esse conto com início, meio e fim, não precisa ser uma história de 20 linhas, um parágrafo, uma historinha, com todos esses fatos, mas de modo a fazer sentido. Por exemplo, João estava andando, tinha um barulho, ele viu um gato, o gato correu. Depois escutou outra coisa. Um homem apareceu. Ele não sabia o que era. Correu. Depois voltou. Estava diferente. Não sabia o que era sonho. Como assim? Então não faz muito sentido. Cabe a você, no seu conto, você pode inserir alguns elementos para dar sentido à história. Mas você não pode omitir informação. Então ele tem que ver o gato. O gato tem que correr. Ele tem que surgir um outro homem.
Então, tornar essa história coerente, porque do jeito que tá aqui não faz sentido. Ele não sabia o que era. Ele quem? O gato, um homem ou o João? Não dá pra saber. Quem que é que não sabia o que era o que? Quem que corre? O homem, o gato ou o João? Quem que volta diferente? O homem, o gato ou o João? Então, vocês terão que basicamente montar um quebra-cabeça aqui para tentar resolver a coesão. Tem que fazer todos? Não, eu vou explicar cada um e vocês vão escolher quais que vocês vão fazer. Porque senão aí eu tô doida, né? Nossa, vai fazer tudo? Não, né? Não dá, é muita coisa. Então, a parte 1 é a parte mais tranquila de coesão e coerência. Aí você fala assim, não, isso aí tá muito fácil pra mim. Manda no peito. Aí tem a parte 2, que é um pouquinho mais difícil. A parte 2, vocês vão reescrever o Saramago. O Saramago é um dos autores mais difíceis de ler, porque ele não coloca ponto e vírgula no livro. Então você vai lendo e você entende do jeito que você quiser. Por exemplo, se você ler Saramago hoje, você vai entender um livro. Se você voltar e ler o livro daqui 10 anos, você vai entender outro livro. Porque a pontuação dele não existe. Então, qual que é a história, para ficar mais fácil a tarefa? O livro é pequenininho, tem umas 100 páginas. A sociedade, em um determinado momento, começa a ter uma epidemia de cegueira. Aí começa assim, o cara, que é esse primeiro parágrafo, do nada ele tá dirigindo o carro, né? Musiquinha, para no sinal e fica cego. Aí os carros começam a buzinar e tal, e ele fala assim, não, eu tô cego. Como assim você tá cego? Você tá dirigindo? Eu tô cego. E aí começa. Aí chama a mulher do cara, o pessoal não entende nada, e do nada, quem teve contato com o cara começa a ficar cego também. Aí pensa o quê? Epidemia. Deve ser contagioso. Algumas pessoas ficam cegas e outras não. E começa a espalhar a cegueira. Galera ficando cega. Aí o Estado fala o quê? O que a gente vai fazer com esse povo cego? Porque a gente não sabe se é contagioso, se pode conviver com eles. O que faz? E aí começam os problemas sociais. O que faz com essa galera? Aí eles resolvem colocar esse povo num antigo hospital e deixar eles lá. Daí começam os problemas, né? Como que você junta um monte de pessoa doente, cega, que nem sabe como se virar sendo cego, sozinho, numa escola. Porque a sociedade tá com medo de ser contagioso. Aí todo mundo que vai ficando cego vai sendo mandado para esse lugar. Do nada. Então, é um livro bem interessante para ler. Só que não tem muita pontuação. Tem um filme também. Então, imagina, dentro do carro, o homem disse, estou cego. Isso é um diálogo. Então, o que deveria ter aqui? Deixa eu até pegar no negócio. E o Saramago, ele faz isso, não é porque ele não sabe pontuar, não, tá? É o estilo dele para confundir um pouco as pessoas. Então, por exemplo, o homem disse. Quando eu tenho disse, que é um verbo de locução, eu coloco 2 pontos e escrevo embaixo com travessão. Estou cego. Mas aqui ele não faz questão de separar, de colocar 2 pontos e informar assim, olha, isso é a fala da pessoa. Não. Aí continua. Um senhor que se aproximava ouviu o grito, perguntou o que disse. Então é um diálogo. Chega uma pessoa, aí estaria assim, e perguntou.
que disse. Aí o cego responde: disse que estou cego, não vejo. Mas aqui, tá vendo que não separa a pergunta da resposta? Se você ler rápido, você nem percebe que as pessoas estão conversando aqui. Aí depois volta na pessoa que chega. Mas você vê as pessoas, vê os carros, vê as luzes? A resposta: não vejo nada. A mulher do cego apareceu, levou para o hospital. As pessoas falavam, olhavam, não sabiam o que pensar. Então aqui nós temos o primeiro momento que a pessoa, o primeiro caso, né, da cegueira, que é o cara no carro. Então aqui vocês precisarão ter um alto nível de interpretação para entender o que ele está querendo dizer, para conseguir montar o quebra-cabeça e relacionar um período ao outro. Então, esse aqui é a parte 2, já é o nível intermediário. O Saramago, ele é um português. No Brasil, nós temos uma pessoa que é muito parecida com o Saramago, que é o Guimarães Rosa, que vocês estudam na escola. O Guimarães Rosa, além de não pontuar as frases direito, ele inventa palavra. Ele cria palavra. Ai, mas o que ele quer dizer? Você vai ter que entender pelo contexto. O Guimarães Rosa, ele é mineiro e ele sai inventando palavra. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa de baixo, nonada. O que é isso? Ou estouvada. Vocês terão que entender o contexto, a frase a partir do contexto. Então, aqui envolve interpretação da frase, das palavras específicas e montar a coesão do período. Essa é a parte 3, a mais difícil. Então, ficará a critério de vocês qual que vocês vão fazer. Ah, eu quero fazer um de cada. Vou tentar fazer um de cada. Beleza. Ah, vou fazer só a parte 1. Ah, vou fazer a parte 2. Ah, vou fazer a parte 3. Então, vai ficar a critério de vocês quais partes vocês farão. Daí, vocês vão fazer o resto da aula até 10h30. É para isso, para a parte prática, e vocês vão me mandando. Pode ser aqui no chat, pode ser no WhatsApp. E vou ficar corrigindo, tá? Então, vai ser quase aquele momento que a gente tem em sala de aula, que é quando o professor passa a tarefa, o aluno vai fazendo, aí você passa, depois você corrige, enfim, tarefa prática. Daí, nessa hora, eu até paro a gravação, porque a parte conteúdo acabou. E aí, vocês vão mandando as tarefas aqui as mensagens, pode ser no WhatsApp ou aqui no chat, fica a critério de vocês.